Estão iniciando a gravação de mais uma leitura comentada. Sejam muito bem-vindos, os que estão aqui conosco, os que entrarão, e os que irão assistir a nossa leitura comentada a posteriori. Estamos lendo a obra Em Busca da Nova Consciência, que pertence, os direitos autorais pertencem à escola Rosa Cruz Áurea, Escola Espiritual Rosa Cruz Áurea, e é uma obra que nos ensina muito sobre consciência, sobre desenvolvimento de vida espiritual, desenvolvimento de vida interior, entenda-se. Estamos aqui, então, reiniciando esse nosso ciclo de leituras comentadas. Paramos o ano passado, estamos retomando agora. E, olá, Rosa Carolina, seja muito bem-vinda. Nós estamos, então, reiniciando esse nosso ciclo. Paramos em dezembro, retomamos agora, e pretendemos, mais ou menos até o meio desse ano, né, a metade desse ano, concluir essa obra para a gente iniciar um estudo filosófico. A gente, então, vê diversos temas da filosofia clássica e dar sequência a essa nossa caminhada em direção a nós mesmos, essa nossa busca pela verdade. Gratidão pelo interesse nesse assunto, pelo interesse em nos ouvir e assistir às nossas leituras, aos nossos comentários. Dúvidas, sugestões, comentários podem ser deixados, então, no vídeo que vai ficar publicado, e, na medida do possível, nós iremos responder. Críticas construtivas serão muito bem-vindas, críticas mal educadas, que faltem com respeito, serão sumariamente e arbitrariamente deletadas. Bom, na nossa última leitura comentada, a gente falou um pouquinho sobre a transformação da consciência, né? Não adianta nós queremos transformar a nossa consciência partindo da identidade individual, né? Se nós quisermos mover a nossa consciência, transformar a nossa consciência partindo da identidade individual, é como se, então, nós pegássemos uma alavanca, colocássemos a parte mais longa dessa alavanca sob a rocha e ficássemos com a menor parte para forçar sobre o apoio para mover uma pedra, né? Então, nós, obviamente, não vamos conseguir mover 1 milímetro sequer essa pedra. Se partirmos da identidade individual, dessa identidade que reconhece o Cláudio, diferente da Rosa Carolina, da Célia, diferente de todos e de tudo, né? Essa particularidade, essa singularidade, se eu não vou conseguir, obviamente, transformar a minha consciência. Por quê? Porque se eu começar a dar energia, a alimentar esse processo, né, a partir dessa identidade individual, eu, obviamente, só vou obter resultados que satisfaça a própria identidade individual. Então, será sempre o meu benefício, né? Aquilo que pode me beneficiar, aquilo que pode alimentar a essa identidade individual, né? A identidade universal e integrada é que deve, então, mover essa transformação da consciência, a partir do despertar para a integração, para a noção, a ciência, a consciência de que eu estou
integrado a tudo, de que eu faço parte de um todo, de que o momento de Deus em mim, o momento divino em mim, o momento da centelha divina em mim, a centelha do Espírito em mim, é o momento da centelha divina em todos. Ou seja, aqui a gente pode buscar a figura do Sutratma para ilustrar a isso. Né? Ou seja, esse mesmo poder, essa mesma energia, né, que me move, é a mesma energia que move, que integra a todos e a tudo na manifestação. O Tratma é uma passagem da sabedoria oriental que diz que era um colar de pérolas atravessado por um cordão de prata. E as pérolas ali, convivendo, se satisfaziam com o próprio brilho. Essa é a identidade individual da consciência. Enquanto nós estamos identificados com essa identidade individual da consciência, nós nos satisfaremos com a existência. Então, as pérolas ali, todas elas, se satisfaziam, justificavam a sua própria existência pelo próprio brilho. Num determinado momento, uma dessas pérolas se esvazia disso. Olá, Júnior, seja bem-vindo. Então, essa pérola se esvazia da existência como justificativa, tá? Melhor dizendo, o brilho, Boa justificando tarde, a desculpa a sua. demora para entrar. Tudo bem, Júnior, seja bem-vindo. Então, o brilho justificando a existência dessas pérolas, num determinado momento, uma delas se esvazia disso, se esgota disso, e ela começa, então, a buscar um sentido maior para a sua existência. Ela se volta para si mesma, se volta para dentro, para o seu interior, e percebe ali um buraquinho e ela percebe um pedacinho desse fio. E, por um tempo, ela fica intrigada com isso e busca a conhecer. Num determinado momento da sua busca, ela entende que esse momento desse fio que a atravessa a todas as outras pérolas e as integram num colar. Então, não é o brilho nem a pérola em si que justifica a existência do colar, mas o fio que integra, que une cada uma delas. Porque individualmente, né, na consciência da identidade individual, elas seriam apenas pérolas. O que as torna um colar de pérolas é exatamente esse fio que passa por todas e que as integra. Um único fio que passa por todas as pérolas e as torna uma unidade. Então, a gente pode trazer isso para nós. Né? Esse momento divino, essa centelha do Espírito, essa força unificadora, esse momento do todo em mim, é exatamente a força, a energia, a centelha que vai animar a todas as coisas e a tudo, todos os seres na manifestação. Então, não é a minha particularidade, a minha singularidade, a minha identidade individual que justifica a minha existência, mas sim esse momento divino, essa centelha divina que atravessa a todos os seres, a todas as coisas na manifestação e lhes dão unidade. Então, não devemos, de maneira alguma, tentar fazer o trabalho da centelha.
O que, que quer dizer isso? Né? O último parágrafo da página 21 diz exatamente isso para a gente. Não devemos fazer o trabalho da centelha. Veja bem, se nós identificados da identidade individual, da consciência, nós tenderemos, se assim quisermos, transformar a nossa consciência, mas nós não vamos conseguir, como o exemplo lá da rocha, que você vai forçar a alavanca, como você está colocando força na parte menor da haste, você não vai conseguir movê-la, você não vai conseguir transformar a sua consciência exatamente porque você vai estar tentando fazer o trabalho que é da centelha. Não é o trabalho do eu individual, singular, particularizado, fazer essa transformação. Você não vai conseguir. Né? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que despertar, em primeiro lugar, para essa centelha que dá unidade à manifestação, à criação, e, em segundo lugar, aceitar, admitir o trabalho dela, o domínio dela. Como então chegar a esse domínio? Se conhecendo. Né? Conhecer o seu corpo etéreo-físico, dominar o seu corpo etéreo-físico, não deixar que a mente, eu aponto a cabeça, porque a gente tem essa noção de que a mente está no cérebro, né? Mas a gente tem diversos setores, né, que a gente tem neurônios que pressupõem a mente, que pressupõem essa nossa capacidade de cognição. A gente tem neurônios no cérebro, no coração e no intestino. Tá? Então, é um todo, a mente é um todo em nós. Nós devemos, então, não deixar que a nossa mente utilize-se do nosso corpo, domine o nosso corpo. Né? A centelha, a consciência, o eu verdadeiro, o eu superior é que deve estabelecer, o eu divino, perdão, é que deve estabelecer o domínio, que deve dominar. Né? Então, o corpo etéreo físico, no caso, vai deixar de ser algo que vai buscar uma autorrealização para ser um veículo de expressão desse eu divino. Da mesma forma que o energético, o prana, se dominado por esse eu divino, se torna um veículo de expressão dele e não um veículo que busca satisfazer suas próprias necessidades. E assim por diante. Nós paramos exatamente quando nós falávamos sobre essa questão do se desidentificar da identidade individual e se identificar com a identidade. Deixa eu só voltar aqui para ver como que eles colocam no texto, a identidade universal e integrada. Né? Quando, então, começamos o trabalho para a transformação da consciência, partindo da identidade universal e integrada, então, de fato, a gente vai mover a pedra da nossa consciência. Não só mover, como transformá-la. A gente parou exatamente aqui. E é a partir daqui que a gente retoma a nossa leitura. O segredo de toda a senda, ou seja, caminho, senda e caminho, de todos os mais elevados mistérios, é reconhecer as duas fontes de identidade, os dois lados do primeiro e mais importante dos atributos da consciência, a partir da razão superior que permite o fluir da força infinita da identidade universal, a identidade individual se torna capaz de transformar a si mesma. Veja bem, não é só a nossa consciência que se transforma quando nós invertemos o trabalho, né? Passando do trabalho do eu inferior para o trabalho do eu divino. Né?
a própria identidade individual vai se transformar, né? Ela vai deixar de ser algo centrado em si mesmo para ser um veículo da expressão autêntica desse eu divino em nós. Acaba de ser descrita a primeira nova capacidade orgânica da consciência, que é única e sólida base da construção interior. Trata-se do verdadeiro discernimento, o autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer a cada instante qual o polo da identidade da consciência nos move. Quando essa primeira nova capacidade orgânica é conquistada, ela permite que as outras capacidades também se manifestem. Veja bem, nós somos movidos, guiados por esse eu inferior, né? Esse pedaço, né, do nosso corpo heterofísico, energético, astral e mental concreto, mental dos desejos, que não se entende, né? Há uma constante batalha entre eles, enquanto o heterofísico quer repousar, quer descansar, quer dormir, o energético quer agir, enquanto o astral quer sentir, o mental não quer de forma alguma, porque já teve uma decepção com aquele sentido que se busca, né? Então, há uma eterna batalha entre esses corpos. Agimos guiados por esses corpos desordenados, desarmônicos e com uma mente por trás, insuflando a todo momento a manutenção dos ciclos de repetição e de automatismo. Então, nossas ações são costumeiramente automáticas e repetitivas. Agimos no automático. Nós não paramos para refletir se as nossas ações estão se dando guiadas por uma consciência que considera o todo integrado ou se estamos nos movendo no mundo para satisfazer os nossos caprichos. Então, é sempre, na maior parte das vezes, a busca pela realização dos nossos objetivos, quase sempre pequenos objetivos, nunca objetivos que consideram o todo e que beneficiam o todo, não só a mim. Né? Então, quando, de fato, a gente começa essa caminhada, essa jornada de construção interior, de desenvolvimento de vida interior, a gente vai adquirindo esse verdadeiro discernimento que o texto fala, esse autoconhecimento de nós mesmos, que nos dá a capacidade de reconhecer a todo momento qual é o polo dessa identidade consciencial que está nos movendo. Eu estou pensando algo aqui, a minha mente, né, esse meu corpo mental concreto, que separa, que compara, que faz a síntese para a minha compreensão, está agindo, né? Ele está agindo para beneficiar a mim e a um todo, ou ele está agindo para beneficiar exclusivamente a mim, a essa identidade individual, o eu em detrimento ao todo. Então, quando nós desenvolvemos essa vida interior, nós temos a capacidade de discernir, de olhar, reconhecer e discernir. Isso daqui alimenta, isso daqui é fator de soma para o meu eu inferior. E isso daqui é fator de soma para o meu eu divino. E aí eu faço a escolha. Aqui eu me elevo, eu avanço na senda. Aqui eu retrocedo. Aqui eu
mergulho na materialidade. Por isso que a gente vai dizer que o nosso livre-arbítrio, na verdade, se resume a duas escolhas. Temos milhões de possibilidades, mas todas essas possibilidades se resumirá a duas escolhas apenas. Ou eu escolho me elevar, né? Ou eu escolho mergulhar na densidade, mergulhar na materialidade. Em suma, tudo se resume a essas duas escolhas. A nova força proveniente da centelha do espírito dá à consciência a capacidade de discernir, de perceber os infinitos véus de suas próprias projeções, e assim, passo a passo, ela se liberta do ciclo vicioso de seus infinitos pensamentos, sentimentos e reações. Nasce, então, a segunda capacidade orgânica da consciência, que é a percepção objetiva de si mesmo. Veja bem, aqui fala algo que é muito importante, né? Capacidade de perceber os véus das projeções, das próprias projeções. Então, nós temos ali, presente em nós, em nossa Constituição, né, junto com nós, conosco, com a nossa identidade, com as nossas identidades, né, inferior, superior e divina, esse projetar, colocar-se para fora, colocar-se em evidência. À medida que a gente começa a perceber essas projeções, né, a gente vai se libertando do que ele diz aqui, né? Ciclo vicioso dos pensamentos, dos sentimentos e das reações. Né? A gente sente, a gente imprime um pensamento, ou o processo é inverso, a gente pensa e a gente imprime um sentimento em cima. Né? Quando alguém nos diz alguma coisa que nos machuca, primeiro a gente sente, depois a gente imprime um pensamento em cima, e aí a gente reage. Né? Ou a gente pensa e a gente imediatamente mobiliza um sentimento em cima desse pensamento. E a partir daí a gente reage. Então, a gente vai se libertar gradativamente desse ciclo que é interminável quando nós, de fato, conseguimos fazer com que a centelha divina em nós desempenhe o seu papel, ou seja, quando nós cedemos o domínio que pensamos ter sobre nós à nossa verdadeira identidade, à centelha divina. Quando a centelha divina, quando o eu divino em nós, quando aquilo que é superior em nós começa a desenvolver o seu trabalho, então nós teremos uma primeira capacidade orgânica, que é reconhecer o polo da identidade e, em segundo lugar, perceber as projeções dessas identidades. Né? Eu consigo perceber o polo da identidade que está me movendo, né? É a identidade individual. Eu consigo perceber as projeções dela. É o polo da identidade integrada, universal. Eu consigo perceber as projeções dela. Óbvio que essa me eleva e essa me faz decair. Então, se eu consigo perceber, eu consigo me libertar dos pensamentos, dos sentimentos e das reações. Né? Tem uma passagem na sabedoria oriental que diz que o mestre estava lá com seu discípulo e
esse mestre tinha a fama de ser muito resiliente, de ser muito paciente, muito humilde. Se a gente tem a figura do sábio, a gente sabe que o sábio fala pouco, né? Tá aí uma coisa para nós aprendermos, né? A controlar a nossa língua, a nossa necessidade de falar, né? E aí chegou alguém e começou a despejar sobre o mestre toda a sorte de impropérios. E o mestre continuou calado, continuou sereno, e a pessoa continuou continuou falando, até o momento em que ela viu que ela poderia ficar ali o tempo que fosse, que o mestre não sairia do seu estado de calma e serenidade, do seu estado de paz, virou as costas e saiu. Então, o discípulo chegou e falou, mestre, por que o senhor não reage? Então, o mestre responde para ele, o que ele diz sobre ele. Se alguém tem um presente, traz até você e quer te entregar, o presente só é seu se você recebe. Então, a ofensa só passará a ser sua se você receber. Certo? Então, se você não receber, você não reagirá. Você só reagirá se você receber a ofensa. Tá? Se você receber, você sentirá, você pensará e aí você reagirá. Tá? Então, aqui nós temos uma chave. Né? Primeiro, reconhecer qual polo está nos movendo. Segundo, perceber a projeção do polo. Se eu estou identificado com uma identidade individual, é óbvio que se alguém disser algo que vá contra qualquer princípio dessa identidade individual, eu vou pensar, eu vou sentir e eu vou reagir. Agora, se eu estou identificado com essa identidade, se eu estou sendo movido por essa identidade universal, conectada, integrada, eu vou saber que essa ofensa não é minha e não diz respeito a mim. Eu não vou pensar sobre, eu não vou sentir e eu não vou reagir a isso. Então, eu vou me libertar desse ciclo. Porque a verdadeira identidade, essa identidade universal, integrada, estando eu sobre o domínio desse eu divino, o domínio da centelha, nada vai ser capaz de me abalar. Nada vai ser capaz de me tirar desse centro. Esse meu centro é o meu apoio. E eu estando sob a segurança dele, nada é capaz de me roubar a serenidade, de me roubar de mim mesmo. A força da nova identidade, unida agora à nova percepção objetiva, permite à nova consciência manifestar sua terceira nova capacidade orgânica, o poder de manifestação livre e autônoma, ou seja, a minha resposta ao universo, os meus movimentos no universo e na vida, não vai ser mais regido, dominado por essa identidade individual. Não vai ser mais guiado por um interesse mesquinho, por um interesse que objetiva apenas beneficiar essa individualidade, beneficiar o eu em detrimento ao outro. Não, eu não vou competir para ganhar com o outro perdendo. Eu vou movimentar para que eu seja beneficiado e o todo
também seja para todos aqueles que me rodeiam e tudo aquilo que está comigo, cresça comigo. Ou seja, que o meu crescimento provoque a tudo o que está ao meu redor crescimento. Ou seja, se eu me beneficio, todos os outros se beneficiarão de alguma forma. Então, a manifestação vai ser livre e autônoma, livre do medo e do desejo, autônoma, porque eu não vou depender do exterior para que eu me mova na vida e no universo. Eu não vou ter esses movimentos condicionados pelo meio, mas única e exclusivamente regidos e dominados pela essência mais elevada, mais pura que há em mim, que é essa essência divina, do eu divino, da centelha do Espírito. Os automatismos de seus comportamentos repetitivos e condicionados gradativamente cedem a um funcionamento totalmente novo dos três atributos da consciência. A força para uma nova atitude diante da vida brota espontaneamente na consciência do buscador, uma força que permite que ele se transforme em um verdadeiro servidor da luz. Assim nasce a nova consciência. Veja bem, nós temos o tempo todo em nós a mente gritando: eu sou, eu sei, eu posso, eu faço, eu aconteço. Isso é manifestação restrita e condicionada, tá? É manifestação que está condicionada, que é gerada pelo que eu acho que sou, pelo que eu penso que sei. E enquanto há uma mente que diz que sabe, não há conhecimento de fato. Enquanto há uma mente que diz eu faço, não há ação. Enquanto há uma mente que diz eu amo, que diz eu reconheço, que diz eu me movimento, não há nada, não há amor, não há movimento, não há reconhecimento. Porque eu, dessa identidade individual, nada faço. Não consigo mover. Né? Eu fico sempre condicionado. A partir do momento que eu desenvolvo essa nova consciência, eu me torno, então, esse verdadeiro servidor da luz. Ou seja, de fato, as virtudes, as ideias, a verdade me conduzirá. Então, eu vou praticar a justiça, eu vou praticar a bondade, não porque há um desejo individual em mim. Né? Sei lá, de repente, é bom para essa individualidade, para essa particularidade no código, ser visto como bom, como justo, como fraterno. Né? Enquanto a prática condicionada, né? Ou seja, você agir pelo que você pode ter em troca, você não terá, de fato, essa manifestação livre e autônoma. A partir do momento que simplesmente você conseguir deixar a verdade, a justiça, a bondade, a fraternidade, as virtudes fluírem sobre você, através de você e se manifestar, sem nenhum empecilho, sem a mente dizendo eu faço, eu posso, eu sei, aí sim há uma nova consciência.
Agora propomos que o leitor reflita sobre sua capacidade de reconhecer os diferentes polos da consciência em si. Qual polo de sua consciência predomina sobre as situações que se colocam em seu dia a dia? E se tem a coragem de colocar a consciência individual do eu a serviço da consciência universal do absoluto em si. Garantimos que nenhuma solução mirabolante cairá dos céus sob seu colo. Porém, podemos lhe assegurar que, se encontrar a coragem de aplicar a orientação correta de sua consciência sobre todas as questões recorrentes de sua vida, de sua atitude, de seus hábitos, todas elas cederão docilmente a seu tempo. E assim como a grande pedra da nossa consciência, eu necessariamente cede, da nossa consciência, eu necessariamente cede à irresistível força do Espírito. Tudo se dará da única maneira correta sob a alavanca da nossa consciência em transformação. E tenhamos a coragem de fazer aquilo que sabemos que precisa ser feito. É muito lindo o final desse capítulo, porque ele nos provoca, ele nos chama a atenção para rompermos com os ciclos dos automatismos, das repetições. Né? A gente fica tão condicionado, né, a repetir que as nossas ações passam a ser automáticas. A gente acorda de manhã, a gente faz a higiene corporal, toma café da manhã e vai para o trabalho, automaticamente, sem fazer uma reflexão do porquê eu estou fazendo isso. Por que que eu acordei, eu fui e higienizei o meu corpo físico? Será que no meu corpo energético eu estou tendo o mesmo cuidado? Bom, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso mover essa energia para ter essa energia, né? Para ter essa energia nesse mundo, correto? Mas eu não vou para o meu trabalho de qualquer forma, né? De certa forma, mesmo que inconsciente, há uma cerimônia aí. Eu acordo, eu me levanto, eu me higienizo o corpo físico. Mas, ao acordar, eu estou higienizando, eu estou me limpando das más energias, eu estou refletindo sobre em qual polo está situada a minha energia, porque o corpo físico eu fui higienizar, mas a minha energia, eu, eu, eu estou higienizando, as minhas emoções, eu estou limpando, né? Eu estou limpando os meus pensamentos, a gente não tem a mínima noção disso. A gente pensa, a gente sente, a gente age sem nenhuma reflexão de que isso, essa ação, esse sentimento, essa emoção, esse pensamento, esse desejo, pode ser algo totalmente ruim, pode ser algo totalmente nefasto, pode ser algo totalmente é, 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 que vai fazer mal para nós, que vai nos arrastar para baixo. E a gente fica pensando no automático, pensa qualquer tipo de pensamento, sente qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de sentimento, age de qualquer forma, porque a gente não reflete, fica no automático. É como se fosse um botão que você apertou ali e ele vai ficar de eterno, rodando. Será que não é necessário, assim como nós higienizamos o nosso corpo físico, cuidar, né, das nossas ações? A gente come alimentos saudáveis, mas a gente se alimenta de emoções e sentimentos saudáveis? A gente se alimenta de pensamentos e desejos saudáveis? Hum? Então, é necessária essa reflexão. Eu estou me higienizando fisicamente,
me higienizo também energeticamente, me livro das más ações, daquilo que pode me fazer mal. E essa questão do corpo energético, daquilo que é energia para nós, alimento é energia, né? Dinheiro é energia. Eu estou centrado em ganhar muito dinheiro e melhorar uh, no meu emprego para uma promoção, simplesmente porque eu quero mais dinheiro ou porque essa minha subida pode fazer outras pessoas subirem também, né? Ou eu pego os meus alimentos ali, eu sei que comer muita fritura faz mal e eu simplesmente como frituras porque é mais saboroso. Eu não penso que isso pode me trazer alguns males futuros, né? A Coca-Cola é boa. Bom, eu não gosto de Coca-Cola, eu não tomo refrigerante faz anos, né? Nunca gostei de Coca-Cola, mas muita gente gosta, eu não vou criticar quem gosta. Mas, sabidamente, refrigerante, suco de latinha, de caixinha, tem muito açúcar. E o açúcar é um grande vilão para a saúde humana. Poxa, e eu, simplesmente, por causa do sabor, eu acabo de me alimentar, eu vou lá e tomo um belo de um copo de Coca-Cola, de um refrigerante qualquer, de um suco de caixinha qualquer, porque é mais prático e tal. Ah, é pernicioso, faz mal, né? Mas é prático, né? É só abrir e despejar e tomar. Eu não penso que futuramente isso pode me trazer um mal. Então, eu estou alimentando o meu energético de qualquer forma. Lembre-se que um efeito físico desordenado, desarmônico na nossa vida, sei lá, um armário desarrumado, uma pia cheia de louça suja, isso pode sim evidenciar um elemento interno, um elemento energético interno, emocional interno, mental interno, também desordenado, certo? Então, se você quer, né, há pessoas que dizem, se você quer conhecer uma pessoa, saber como ela é, mentalmente, emocionalmente, olha o armário dela. Se as roupas estiverem organizadinhas, né, pode ser que essa pessoa esteja muito bem mentalmente e emocionalmente. Agora, se for todo desordenado e você abrir e cair tudo no chão, pode ser que essa pessoa seja uh, emocionalmente, mentalmente assim também. É claro que não vamos ser uh, muito rigorosos com isso. Há situações que justificam uma certa desorganização. Sei lá, seu armário quebrou, e aí você pegou todas as suas roupas e colocou numa caixa, montou ali no cantinho. Né? Aí você vai atrás de um outro armário, etc. e tal. Né? Às vezes a gente olha a mesa de alguém que trabalha e a gente pensa, né, que aquilo ali é desorganizado. Talvez para você, para mim, mas para a pessoa, ela consegue saber exatamente onde está cada coisa, certo? Então, é a organização para ela. É claro, tem um conceito de ordem, né? Que cada coisa, reconhecer que cada coisa tem o seu devido lugar, né? E aí, dar a essas coisas, né, esse devido lugar, certo? Mas não sejamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A filosofia está cheia, repleta de exemplos sábios, né, que nos exortam a buscar o caminho do meio e a fugir dos julgamentos. Né? Então, antes de julgar, né, que alguém é desorganizado, uh, ou qualquer coisa, limite-se a olhar para si para tentar implementar esses princípios da autoobservação, do autorreconhecimento, para que essa consciência
essa nova consciência surja, né? E em relação aos outros, no máximo, o que a gente pode é dar um conselho, uma orientação, quando for necessário e cabível, né? Diz uma passagem da filosofia que eu gosto muito, que se alguém carrega pedras achando que é diamante, deixe-a carregar. Ela não vai soltar com você gritando, blaterando no ouvido dela. A menos que ela chegue por si à conclusão, ela não vai soltar. O máximo que podemos dizer é: olha, reflita sobre o que você está carregando. Né? Então, todas essas passagens da filosofia, da gnose, que nos traz esses conhecimentos, essas exortações, esses exemplos de como fazer esse trabalho interno e fazer esse trabalho fora, né? Lembrar do Machado de duas lâminas, né? Que aparece lá com o Teseu e o Minotauro. Essa ferramenta, ela lembra sempre, ela simboliza esse trabalho que nós temos que fazer dentro e fora de nós. Né? Trabalho dentro da gente estar sempre olhando, nos reconhecendo e nos submetendo ao trabalho da centelha do espírito e fora de nós, discernindo aquilo que é fator de soma para nós e o que não é. Então, aquilo que é fator de soma eu incorporo, aquilo que não é fator de soma eu deixo ir. A mesma coisa, lembre-se da lei da correspondência. A mesma coisa, isso tem que acontecer no trabalho dentro. Né? Eu discerno e reconheço elementos em mim que me são fator de soma e eu preciso manter, e eu mantenho, né? Eu resisto, eu permaneço nisso. Né? Lembra aí do nosso texto, né? Da nossa revistinha Pesar, né? Pesar pensamentos, P, emoções, e sentimentos S, agir ou ação A, R, resistência, né? Resistir, permanecer naquilo que é fator de soma, nesse trabalho interno. E deixar ir aquilo que não corrobora para o meu crescimento espiritual, para a minha vida interior. Lembrando, tá, pessoal, que esse crescimento espiritual aqui, que essa vida espiritual é vida interior, certo? E não tem a ver com vida espiritual num sentido religioso, tá? Nós já tivemos o nosso primeiro númerozinho desse texto, há uma intenção de publicar, é um texto pequeno, 3 paginazinhas, uma linguagem bastante simples, até coloquial, né, para ser bem gostoso de ler e fácil de assimilar. E agora, em fevereiro, teremos o segundo número. Vamos, então, aí gerando esses textos e, no momento oportuno, a gente arruma uma forma de torná-los públicos. Por hoje é isso, pessoal. Na próxima semana, ou daqui a 15 dias, a gente se reúne de novo para continuar essa nossa leitura comentada e o tema será sobre a trivialidade. Tá? Então, vai ser bastante interessante. Não percam, de jeito nenhum, esse nosso encontro. Eu divulgarei quando vai ser e que horas será a nossa próxima leitura comentada. Nesse momento, eu abro para vocês comentarem ou fazerem alguma questão, e se a minha estatura moral e intelectual permitir, eu posso comentar ou responder, se não, eu guardo e consulto pares mais avançados e trago uma resposta posterior. Bom, eu entrei um pouquinho depois na aula, né? Eu tava fazendo algumas coisas aqui também. Eu vou ter que reassistir a aula. Você vai postar, né, padrinho? Vou, Tá, vou vou sim. reassistir a aula porque teve alguns pontos que eu não consegui fazer nota mental, mas eu vou reassistir para fazer. Eu só ia comentar que pelos momentos que eu tô passando na vida, essa aula sempre vem num bom momento, né? Traz muita reflexão, principalmente porque
quando a gente pega uma frase, né? Tipo, eu vou usar a final que o senhor falou, quando uma pessoa está carregando pedras, né? Não adianta você Aham, gritar com ela para explicar que é pedra se ela tá achando que é diamante. E isso fica, eu acho que quando a gente escuta assim, a gente generaliza muito a frase tentando imaginar uma aplicação dela, né? Mas quando a exato, aplicação é com alguém próximo, tipo uma pessoa que vive com você dentro da sua casa, né? E você vê ela falando isso, e quando você vai comentar com a pessoa, fala, ó, fulano, isso aqui é uma pedra, né? Para com isso. E a pessoa se volta contra você, é aí que começa o seu autoconhecimento, né? Se eu posso fazer esse comentário, é aí que você começa a se conhecer, porque você fala, nossa, isso aqui tá no plano das ações agora. Eu tenho que tomar uma ação em relação a isso, eu tenho que ter consciência que eu estou vendo isso, e eu não posso interferir até onde a pessoa me permite, né? Não posso ultrapassar dos limites dela e entender que eu estou exato. ultrapassando o meu. Então, eu acho que essa linha tênue aí, né, da questão do autoconhecimento é o que, no plano das aplicações, é o que eu estou determinado a empenhado a descobrir agora nesse momento, né? Porque realmente, quando você aceita aquela realidade, quando você tem consciência daquilo que está acontecendo, e que você sabe que ou você resolve, ou você continua postergando aquilo, né? É um momento que a vida te traz à tona e fala, epa, vamos ter consciência aqui e tentar enxergar os diamantes e jogar as pedras fora, né? Acho que esse Né? é o É bem comentário que eu queria isso. fazer. E assim, você falando, me veio uma outra passagem aí da filosofia que é bastante interessante e é um dedão bem grandão apontado para a gente, né? Porque assim, quando a gente vê algo no outro que não nos agrada muito, é porque a gente já viu aquilo na gente mesmo, né? Então, quando a gente vê uma pedra que o outro está carregando, a gente precisa refletir um pouquinho, ver se a gente também não carrega essa pedra, né? Porque se eu estou reconhecendo no outro, é porque eu já vi anteriormente, né? E eu vi aqui dentro, né? Eu vi aqui em mim. E se eu reconheço no outro, é porque eu vi interiormente, né? Então, aí é que entra esse exercício que a gente deve fazer sempre, né? É claro, não guiado pela identidade individual, mas pela identidade universal, refletir sobre a questão, né? Essa pedra eu carreguei, já soltei, ou eu ainda a carrego, né? Mesmo que eu disfarçando, fazendo um belo do embrulho, né? Eu ainda carrego, porque nós somos mesmo assim, né? Às vezes a gente fica disfarçando, romantizando, sacralizando defeitos, sacralizando essas pedras, né? Ai, não, de maneira nenhuma, eu não sou vaidoso, eu tenho autoestima, né? E aí, isso que a gente está sacralizando, né, essa vaidade sacralizada que a gente está pensando ser autoestima, na verdade, é uma dessas pedras que a gente está carregando. Né? E aí a gente olha para o outro que a gente vê como vaidoso, né, e nos incomoda a vaidade dele, exatamente porque já havia vaidade aqui dentro, né, e não admito, mas eu sacralizo, né, eu embrulho ela para ficar admissível e continuo carregando. Então, a nossa atenção tem que ser tamanha, gigantesca, para a gente não ter aí um eu inferior espiritualizado. Né? Porque, sim, ele vai, à medida que a minha consciência, né, vai se expandindo, é, o meu eu vai se espiritualizando, né? Vai passando o domínio do inferior para o superior, até que um dia chegue ao eu divino, essas debilidades, essas questões todas, elas vão subindo também. Né? Se você sobe do térreo para o primeiro andar, as provas também subirão, as debilidades também subirão. Então, se você subiu, né, você galgou um degrau, você estava aqui,
você despertou a consciência, você estabilizou, aí você sobe um patamar. Desse novo patamar, você olha e vê com clareza aquelas debilidades lá embaixo. Mas essas aqui, desse novo patamar, talvez não fiquem tão visíveis, tão claras assim, né? Então, essas provas para nós, que nos colocamos na senda e que nos predispomos a fazer esse trabalho de mudança partindo da centelha, nós também precisamos ter cuidado, porque essas provas, elas, à medida que a gente sobe os degraus, os patamares, essas provas, elas sobem também. Tá? Não é que a gente vai deixar de ser provado. Né? À medida que subimos, é à medida que as provas também subirão. Certo? Até o momento que as provas não serão mais necessárias, porque a gente aprendeu, então, com a reflexão. Né? Então, a aprovação, a situação, a experiência já não vai ser mais necessária, porque antes da situação, antes da aprovação, você já refletiu e você já agiu sem necessária intervenção para que você aprenda. Alguma coisa mais, pessoal? Algum comentário mais? Rosa? Célia? Se não, pessoal, muito obrigado pela companhia, pelo momento que vocês me possibilitam de falar um pouquinho, de aprender também, tá? Lembrando que a gente, cada vez que ensina, a gente aprende um pouco mais, né, sobre isso que a gente ensina, e quando a gente acende uma luz, a gente acende a luz para brilhar, para iluminar, né? Não para ficar escondida. Então, se eu acendi essa chama, eu tenho a obrigação de mantê-la acesa e de compartilhar essa luz. Então, para encerrar, uma outra passagem de filosofia que eu gosto muito, diz que um mestre estava ensinando sobre uma montanha e muita gente se predispôs a subir essa montanha e a chegar até os pés desse mestre para usufruir da sua sabedoria. E só que tinha uma condição, todos tinham que levar uma tocha. E as pessoas que, com recursos, né, abastadas, providenciaram belas tochas para poder fazer a sua subida. E uma senhorinha idosa, humilde, pegou uma lamparininha pequenininha e se pôs a subir a montanha, mesmo sob as vaias daqueles que impunham suas tochas glamurosas, né? E, num determinado momento, despenca uma chuva sobre todos e eles lá com suas tochas enormes não puderam proteger o seu fogo, então apagou. E a senhorinha que subia com a sua lamparininha, a tocha dela era pequenininha, ela, com o corpo dela, protegeu, então, a sua chama. E, quando cessou, então, a chuva, ela começou a compartilhar o seu fogo e todos, então, reacenderam as suas tochas e chegaram aos pés do mestre. É essa atitude que nós devemos ter, né? Não só guardar, manter a nossa chama acesa, mas também compartilhar. Muito obrigado. Fiquem todos bem, calmos, tranquilos, ancorados em vossa identidade, para que nada externo possa roubar vocês de vocês mesmos, para que possam algo externo nos roubar de nós mesmos. Então, devemos ficar
firmes, ancorados em nossa identidade. Meu beijo, gratidão, até o nosso próximo encontro. Gratidão. Até o próximo encontro.